Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom podermos estar juntos novamente nesse nosso devocional, onde estamos tratando sobre um assunto tão importante, tão edificante para as nossas vidas, que é o conhecimento acerca de Deus por intermédio dos seus atributos. Temos aqui falado sobre alguns atributos divinos que nos revelam a natureza de Deus, a maneira como Deus age também, né? E isso tem servido para nós como uma grande oportunidade de crescermos, né, no conhecimento acerca do nosso Senhor. E hoje estaremos falando sobre um outro atributo incomunicável de Deus, que é a sua onisciência. Onisciência, também muito conhecido por nós, porque estamos sempre falando acerca da onisciência de Deus, né, do seu conhecimento, enfim, mas vamos trabalhar aqui um pouquinho acerca desse atributo divino, né? Esse atributo divino, a onisciência de Deus, é o atributo que descreve o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Ou seja, ele fala que Deus, né, ele nos ensina que Deus possui o conhecimento de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que possam existir desde a eternidade, do nosso passado, do nosso futuro. Deus tem um conhecimento perfeito e absoluto. Isso quer dizer que Deus não conheceu menos ontem do que hoje. Também não conhecerá mais amanhã do que conhece hoje. O conhecimento de Deus acerca de tudo que ocorre na eternidade, ele é perfeito e absoluto. Não existe nenhum fato inédito que possa ocorrer que Deus não conheça. Nada, absolutamente nada. Deus, ele simplesmente conhece absolutamente todas as coisas. Trata-se do conhecimento da inteligência e da sabedoria em graus perfeitos e infinitos. Diz a Bíblia, em Isaías 40, versículo 28, que não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, esse conhecimento ele é simultâneo e não sucessivo. Deus não vai conhecendo paulatinamente as coisas, né? Não, ele simplesmente conhece. A onisciência de Deus, ela excede todo o entendimento humano. É um desafio, sim, para nós que não possuímos esse atributo, né? A nossa compreensão, mas é também uma realidade revelada. Ou seja, embora como seres humanos tenhamos dificuldades para compreender esse conhecimento perfeito e absoluto de Deus, mas a Bíblia Sagrada nos revela essa realidade. Por exemplo, Jó, capítulo 37, versículo 16, diz assim: Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Fala do conhecimento perfeito de Deus. Hebreus 4, versículo 13: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. 1 João, capítulo 3, versículo 20, sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece
todas as coisas. Então, nós precisamos nos relacionar com Deus também a partir desse seu poder pleno, do seu total domínio do saber, do conhecimento de todas as coisas. Isso, meus irmãos, nos faz realmente pensar ou repensar a maneira como nós lidamos, como nós nos relacionamos com Deus. Porque em alguns momentos da nossa vida, porque nós não temos total domínio sobre todas as coisas, não sabemos o que está por vir, não sabemos o que está por acontecer e também não sabemos, muitas das vezes, o que está acontecendo. Não temos o total conhecimento dos fatos. E aí, nós agimos de forma tão precipitada, agimos de forma assim, tão incoerente, na verdade, com esse conhecimento de Deus acerca de todas as coisas. Amado irmão, amada irmã, Igreja do Senhor, e essa palavra é para mim também, nós precisamos, eu tenho usado essa palavra e vou usá-la mais uma vez, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, também em função da sua onisciência. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que acontece comigo, Deus sabe o que acontece contigo. Eu não preciso estar dando nenhuma informação para Deus para que Ele tenha o conhecimento dos fatos. Quando nós falamos com Deus acerca do que está acontecendo, nós estamos numa relação de filho com pai, abrindo nosso coração para Ele e demonstrando para Deus a nossa confiança nele, a nossa dependência dele, no sentido de que estamos colocando em suas mãos tal situação ou tais problemas, nos abrindo com ele, abrindo nosso coração e falando com o nosso Deus, que é o nosso Pai, como um filho abre o seu coração para falar com seu pai, mas não no sentido de estarmos dizendo para Deus ou passando para Ele algum fato que Ele desconheça, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo, não há nada que fuja ao seu conhecimento. E dentro deste atributo da onisciência, nós conhecemos também, à luz da Bíblia, um outro atributo que caminha junto com a sua onisciência, que é um desdobramento, por assim dizer, da sua onisciência, que é a sua presciência, a presciência de Deus. Isso quer dizer, pela sua presciência, que Deus conhece o fim desde o princípio. Ele está presente na eternidade. Isso envolve a presciência, o conhecimento antecipado de Deus, né, que ele tem acerca de tudo, na ótica humana, pois o Senhor não está limitado ao tempo. Envolve a presciência de Deus, isso envolve a presciência, conhecimento antecipado, a presciência, o conhecimento antecipado na ótica humana, pois o Senhor não está limitado ao tempo. Então, é uma maneira de nós entendermos como que Deus age quando alguns acontecimentos ainda não ocorreram no nosso tempo. Mas sendo ele presciente, ele sabe de antemão, desde o princípio, o que lá na frente vai acontecer. Mas ele não precisa esperar acontecer para saber qual será o final daquele fato, porque ele prevê, ele sabe todas as coisas de antemão. Como vimos, presente, passado e futuro são a mesma coisa para o Senhor, posto que ele sabe tudo, desde as coisas grandiosas, as coisas surpreendentes, maravilhosas, né, aos nossos olhos, gigantescas aos nossos olhos, como, por exemplo, o número das estrelas
incluindo os seus nomes. Diz a Bíblia, Salmo 147, verso 4, que ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Coisas grandiosas. Mas Deus também sabe acerca das coisas minúsculas, coisas pequenas, que para muitos são insignificantes. Até ao pequenino pardal, diz a Bíblia, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. Então, olha só, o conhecimento de Deus, ele abrange tanto as coisas gigantescas, como saber o número das estrelas e também os seus nomes, como também Deus tem conhecimento acerca de cada pássaro que cai, né? O que morre. Olha só, é um conhecimento maravilhoso. Por isso que o salmista diz que tal conhecimento é demais para mim. A minha mente humana não está capacitada para compreender este conhecimento. Diz a Bíblia, Isaías 46, versículos 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, meus irmãos, na sua presciência, e aqui existe realmente uma sabedoria, né? A sabedoria de Deus em trabalhar esta sua presciência com a liberdade do homem. Porque Deus, na sua presciência, Deus não interfere na liberdade humana. Ou seja, ele sabe antecipadamente o que vai acontecer conosco, mas sem interferir nas nossas decisões, sem passar à frente, sem roubar de nós, sem anular a nossa liberdade de escolha. Então, ele conhece sem interferir. Ou seja, o livre-arbítrio do homem, ele não é anulado pela presciência de Deus. Ele sabe de antemão todos os acontecimentos futuros, sem interferir diretamente na decisão de cada pessoa. Além de saber tudo sobre os seres humanos, somente ele conhece o coração do ser humano. Somente Deus conhece não somente todas as nossas ações, mas ele conhece também todas as nossas intenções. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. 1 Crônicas 28, 9. Salmo 139, verso 1 a 4. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Que coisa! Deus não precisa ouvir a minha voz para saber o que eu vou falar, porque a minha fala, né, é uma expressão do que está dentro de mim. Eu penso, eu sinto e expresso em palavras. Deus conhece o que está no meu interior antes mesmo de eu falar uma só palavra. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que nos conhece, o Deus que sabe todas as coisas. Agora, o que é maravilhoso é que ele não apenas conhece tudo e todos, e pela sua presciência ele sabe de antemão o que acontecerá no futuro,
Mas esse Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, ele está pronto, disposto, como Pai amável que é, a nos ajudar, a nos socorrer. Ele não somente conhece a nossa vida, mas ele está pronto e disposto a agir em nosso favor. Todas as vezes que nós recorrermos a ele, para apresentarmos a ele qualquer situação que esteja ocorrendo em nossa existência, o nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Ou seja, ele não apenas fica de longe conhecendo todas as coisas, mas o seu conhecimento pleno também o leva a agir em favor daqueles que o buscam. Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento que lhe promove informação ou informações e ele permanece indiferente, distante, apenas conhecendo tudo a nosso respeito, mas sendo ele um ser, um Deus pessoal, um ser pessoal, ele se compadece, ele sente, ele age em nosso favor e ele sabe o que está acontecendo com você, ele sabe de tudo o que acontece com você, ele sabe o que você fala e sabe o que você pensa e sabe o que está acontecendo com você nesse momento. E sabendo disso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, descansa no Senhor. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Ore ao Senhor, fale com Ele, mas parta desse princípio, que você não está dizendo nada para Deus que Ele desconheça. Deus conhece todas as coisas. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te adoro, glorifico ao teu nome. Senhor, por esse momento de reflexão, esse devocional, esse assunto, Senhor, que enriquece a nossa alma, que edifica a nossa fé. Saber quem é o Senhor por intermédio dos teus atributos é maravilhoso para nós. Sabermos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, que não há um fato na eternidade que o Senhor não conheça. Não há nada que ocorra na nossa existência que fuja ao teu conhecimento. Ó Deus, que o teu conhecimento é pleno, é perfeito, é absoluto. O Senhor simplesmente nos conhece absolutamente e todas as coisas estão diante de ti. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, da nossa igreja, Senhor, de todos que nesse momento estão sendo edificados pela tua palavra. Deus, atende a nossa oração, atende o nosso clamor e nos socorre em tempos de aflição, em tempos de angústias, em tempos de necessidades. Esteja conosco também nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de gratidão, porque tu sabes de todos eles. Senhor, tu és o Deus presente, tu és o Deus onisciente também, que não somente conhece todas as coisas, mas está presente conosco em todos os momentos. É a oração, Senhor, que eu te faço. Cuida de nós, estende sobre nós as tuas mãos e que em ti estejamos sempre seguros. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e que esta palavra fique gravada em nossos corações hoje e sempre. Fique com Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre ti.